Voltamos ao vivo com o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República nas eleições 2010. Estão com a Band nesta transmissão ao vivo, a Band News TV, o canal Terra Viva e as rádios Band News FM e Bandeirantes AM. Você também pode acompanhar pela internet no portal eBand. Vamos ver agora as regras do bloco. Neste segundo bloco, o candidato pergunta para candidato em ordem já definida por sorteio. A pergunta terá 30 segundos no máximo. Resposta de 2 minutos. Réplica e tréplica, 1 minuto cada. Cada candidato será perguntado no máximo 2 vezes. Muito bem, pela ordem do sorteio, esta rodada será iniciada novamente por José Serra. Candidato, comece, por favor, indicando quem vai responder a sua pergunta. Dilma Rousseff. Eu estive, Dilma, há 2 dias em Minas Gerais e me reuni com representantes das APAES, Associação de Pais e Amigos de Excepcionais. Todos os telespectadores, todos que estão nos vendo, já ouviram falar. As APAES fazem um trabalho extraordinário. Elas e as entidades de surdos mudos, de pessoas com deficiência visual, etc. Por que o governo federal está, neste momento, nesta etapa, discriminando essas entidades? Olha, candidato Serra, eu considero essa questão de uma política de apoio a todos os excepcionais, seja eles auditivos, visuais, algo muito importante para um país. Primeiro, porque isso significa um avanço no que se refere à inclusão dessas pessoas a uma vida digna, a todo o direito que eles têm, inclusive, de ter a sua cidadania respeitada. O governo federal tem uma posição, e durante todo o período de governo ela ficou muito clara, uma posição de apoio às APAES, porque as APAES, elas são organizações da sociedade que fazem um trabalho excepcional no que se refere aos deficientes. Nós também, do ponto de vista do Ministério da Educação, tivemos todo o esforço para integrar essas crianças no seu direito fundamental de ter acesso à educação e de apoio também às suas famílias. Por isso, eu considero que não é muito correto dizer que nós não olhamos para essa questão, até porque, para nós, isso integra um dos princípios fundamentais dos direitos civis e dos direitos humanos e sociais do cidadão e da cidadã brasileira. Eu, inclusive, terei todo um nível de apoio a um tratamento especial, a investimento, inclusive, no que se refere à acessibilidade, porque o Brasil não estava ainda preparado para dar isso para as pessoas, e eu considero que seja nos edifícios, em todo o uso de equipamentos, isso é fundamental. A réplica, 1 minuto, José Serra. Olha, Dilma, se você pensa assim, eu não sei por que você deixou, o governo deixou as APAES, que são entidades que não são governamentais, de gente, inclusive muitos pais de crianças que nascem com problemas, que se reúnem para fazer um trabalho de apoio a essas crianças. Eles dão cursos. O Ministério da Educação quis proibir a APAE de ensinar, de dar curso, de dar o curso primário, fazer isso ou aquilo. Mais ainda, cortou o ajuda em transporte para que as crianças que têm deficiência, que são da APAE, possam ir às escolas. O Ministério da Educação cortou. Eu sugiro que você ligue amanhã para o ministro da Educação, Fernando Haddad, para dizer para ele que ele fez uma crueldade. Foi o seu governo, eu não sei como é que, pensando assim, você, como ministra muito forte, deixou que isso acontecesse. Cortaram equipamentos para as APAES, todo tipo de convênio vem sendo cortado, vem sendo encolhido, enfim, as APAES vêm sendo perseguidas. Tréplica em 1 minuto, Dilma Rousseff. E eu não posso, de jeito nenhum, concordar com o que está falando o candidato Serra. Primeiro porque, se teve um governo que se comprometeu com essa questão do transporte escolar e que se comprometeu também com a ajuda à criança, ao adolescente, ao adulto excepcional, foi o nosso governo.
E isso ficou claro não só no que se refere à questão da educação, mas com o que se refere a todas as garantias da acessibilidade. Talvez nós tenhamos sido o governo que mais deu condições para que essas pessoas tivessem o tratamento que elas merecem. Eu considero que vai ser muito importante daqui para frente uma política especial de educação das APAES. É óbvio que, como a gente faz para as crianças que estão regularmente matriculadas, as APAES, as crianças excepcionais, também vão ter de ser regularmente matriculadas. Cabe agora perguntar ao candidato, a pergunta ao candidato Plínio Arruda Sampaio, por favor. Olha, se vocês dois fizerem blocão, eu vou fazer bloquinho com a Marina e nós só falamos nós. Vocês estão me tirando do debate que nem os outros, entendeu? Eu quero ser perguntando aqui, uai, direito meu. Serra, mesma pergunta, plebiscito para, representando aqui olha o tempo, hein, candidato? Os movimentos sociais. Plebiscito, redução da jornada de trabalho e desmatamento. Você ouviu a pergunta para a Dilma, responda. Plínio, primeiro, proibir propriedades de mais de 1.000 hectares, porque na prática significa isso. Se você quiser fazer isso para fazer reforma agrária, não é necessário, porque tem um estoque de terras hoje que já foram desapropriadas, que não estão sendo distribuídas, não estão indo para assentamento, são milhares e milhares de hectares. Então vamos comprar um problema de graça, está sobrando terra para distribuir, o governo não distribuiu, isso é outro departamento, por que não distribuiu? E nós vamos agora procurar sarna para se coçar, indo atrás de quem tem mais de 1.000 hectares. Olha, 100 você vai ser desapropriado. Às vezes lá na Amazônia, ou numa região próxima, distante, etc. Sinceramente, eu acho que não faz sentido isso. Segunda questão, a respeito de jornada de trabalho. Jornada de trabalho foi muito discutido na Constituinte, você estava lá. Esse foi um problema muito debatido. Eu sou a favor de que a jornada de trabalho sejam sempre a partir do marco constitucional e da lei existente, que sejam definidas sindicato por sindicato em regiões e por todo o Brasil. E acho que esse é um bom debate para ter no Congresso Nacional, entre sindicatos, as pessoas que defendem isso, quem é contra, para se procurar uma saída que que seja razoável do ponto de vista do desenvolvimento brasileiro. Agora, eu sou a favor, apoio lutas sindicais nessa direção. Acho que um engessamento constitucional disso seria um exagero. A terceira questão, Plínio. Anistia para os desmatadores. Anistia para os desmatadores, não sou a favor. Muito bem. O candidato Zé Serra economizou 12 segundos. Plínio Arruda Sampaio, 1 minuto. Pode usar os 12 segundos. Ok. Bom, você que está me ouvindo, essa pergunta é dos movimentos sociais. Eles me pediram que fizesse isso aqui. O que eu sinto é o seguinte, do candidato Zé Serra, ele é pelo latifúndio, né? Não quer que mexa. Contra a redução da jornada de trabalho, pelo empresário. Ele diz que sindicato tem que discutir, não é lei. E, de fato, ele não gosta de madeireiro. Isso é bom. Tudo bem. Vamos lá. Tréplica, candidato Zé Serra. Plínio, não brinca, vai falar a favor de latifúndio. Você sabe que não tem nada a ver. No Chile, país que fez uma reforma agrária nos anos 60, que você trabalhou lá, era considerado latifúndio acima de 80 hectares. Tá certo? Evidentemente, isso no Brasil é uma coisa de chácara de fim de semana, praticamente. É uma propriedade muito pequena. Agora, você tem terra para entregar para as pessoas. Você vai ficar querendo tirar terra de quem tem muita e vai o governo estocar, porque o atual governo está cheio de terra e que acabou não distribuindo. Então, eu acho que efetivamente não faz sentido. Mas, a propósito, eu quero aqui voltar a um tema que é muito importante para todos nós. 10 segundos. Em relação a políticas agrícolas. Nós temos que dar um novo rumo em matéria de política agrícola no Brasil, inclusive para os pequenos e médios agricultores. A próxima a perguntar é a candidata Marina Silva. Minha pergunta vai para a ministra Dilma. Eu